Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. 5 horas. As notícias com Matilde Malva Sabino. O Presidente da República terminou o primeiro dia de visita oficial à Espanha com um apelo aos jovens. Pede para que não desistam de Portugal, ao mesmo tempo que diz ser necessário tornar o país bom para se trabalhar. Assim que chegou a Madrid para a primeira viagem oficial do mandato, António José Seguro quis ouvir os jovens que vivem e trabalham em Espanha. Com a questão da lei laboral a marcar a semana em Portugal, o Presidente acabou a fazer comparações entre os dois países ibéricos. Carla Jorge Carvalho. Em dia de derby lisboeta, o Presidente da República mantém a máxima de que a equipa que ganha não se mexe. Se tem corrido bem começar mandatos a visitar a Espanha, então que continue assim. Não inovo, apenas consolido aquilo que têm sido boas escolhas dos meus antecessores. Seguro visita a Espanha para perceber que as relações entre os dois países vão bem, até muito bem. Mas com o Ministro Paulo Rangel a ouvir, diz que podiam ir melhor. Embora aqui para nós eu gostasse muito, e o Sr. Ministro também, que as empresas portuguesas tivessem uma penetração maior na economia e no mercado espanhol, vamos estimular, essa é uma das preocupações da nossa presença aqui. São as tarefas que o Presidente vai ter nos encontros desta segunda-feira com o rei Filipe VI e com o chefe do Governo, Pedro Sánchez. Para os encontros, António José Seguro poderá levar algumas das histórias que ouviu dos cerca de 40 jovens que juntou na Embaixada Portuguesa em Madrid, até porque houve sempre uma tónica comum. Como é que olham para o nosso país? Como é que veem hoje Portugal? Porque aquilo que eu posso, de alguma forma, retirar como síntese abusiva das nossas conversas é que Portugal é um país extraordinário para viver, mas que precisa de fazer umas melhorias para também ser um país extraordinário para se trabalhar. É o desafio deixado ao país por um Presidente que não se cansou de deixar um apelo aos jovens. Quero-vos deixar este apelo, não desistam de Portugal. Nós precisamos muito do vosso talento, da vossa energia, do vosso trabalho, dos vossos sonhos e da vossa generosidade. A editora Carla Jorge Carvalho a acompanhar o primeiro dia da visita oficial do Presidente da República à Espanha. António José Seguro reúne-se esta segunda-feira com o rei Filipe VI e depois com o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, encontros que não terão direito a declarações no final. No Médio Oriente, enquanto a tensão aumenta no Golfo, cresce também a incerteza no plano diplomático. A emissora estatal do Irão afirma que o país não tenciona participar nas conversações com os Estados Unidos em Islamabad. Fontes do regime afirmam que não há de momento planos para participar na ronda negocial marcada para esta segunda-feira. Donald Trump ordenou a delegação norte-americana a deslocar-se ao Paquistão com vista a alcançar um fim duradouro à guerra no Médio Oriente, 2 dias antes do fim do cessar-fogo, mas a presença do tirão não é certa. As agências de notícias Fars e Tasnim citam fontes anónimas que consideram que o clima de negociação não é positivo e acrescentam que o levantamento do bloqueio naval dos Estados Unidos era uma condição prévia para as negociações. Outras fontes também anónimas, ouvidas pela agência oficial IRNA, indicam que não há nenhuma perspectiva clara de negociações frutíferas e apontam para o bloqueio no Estreito de Hormuz e as exigências irracionais de Washington. Foco no Estreito de Hormuz, o Irão promete retaliar em breve, depois dos Estados Unidos terem apreendido um navio de carga iraniano que tentava furar o bloqueio naval. Numa mensagem do comando militar iraniano citada pelo Times of Israel, Teherão acusa Washington de violar o cessar-fogo. A notícia da apreensão do navio iraniano foi avançada pelo próprio presidente norte-americano. Na Truth Social, Donald Trump alega que os Estados Unidos atacaram e assumiram a custódia total de um navio que tinha uma bandeira iraniana no Golfo de Oman. Mais tarde, o exército norte-americano revelou mais detalhes, explica que se trata do navio Tusca e que antes da interseção foram emitidos diversos avisos ao navio durante um período de 6 horas. A Sky News indica que a embarcação tinha partido da China com destino ao Irão.
Na Bulgária, o antigo presidente pró-russo Rumen Radev venceu as eleições legislativas do país, é o que indicam as sondagens à boca das urnas, citadas pela agência espanhola de notícias EFE. Os dados apontam para uma vitória com 39% dos votos e uma diferença superior a 20 pontos percentuais sobre o Partido Conservador Cidadãos para o Desenvolvimento Europeu da Bulgária, liderado pelo até ontem, portanto até este domingo, primeiro-ministro Boyko Borisov. Apesar da vitória expressiva de Rumen Radev, de perfil eurocético e considerado próximo do Kremlin, não conquistou uma maioria absoluta, não deverá por isso conseguir governar sozinho. Radev, de 62 anos, tinha renunciado em janeiro deste ano ao cargo de presidente, um ano antes de concluir o segundo e último mandato. E vamos ao desporto. É cada vez mais líder o Futebol Clube do Porto. Os Dragões venceram esta noite de domingo em casa o Tondela por 2-0 e estão a um passo do título de campeão nacional. Os gols dos médios Gabri Veiga e Victor Fradolt foram suficientes para os Dragões aumentarem a vantagem sobre o segundo lugar. A equipa de Francesco Farioli aproveitou assim a derrota do Sporting diante do Benfica e está agora à condição com mais 7 pontos para o segundo classificado. A 4 jornadas do fim, começa-se a desenhar a festa nos aliados, mas Farioli coloca para já água na fervura. Se começarmos a fazer cálculos, precisamos deste, precisamos daquele, perdemos o foco. Na verdade, temos que continuar da mesma forma. Sabemos onde está a meta, mas sabemos também quantos passos precisamos de dar. São muitos jogos para serem jogados e o próximo é para a taça. Depois vamos preparar o jogo do fim de semana, mas sempre com a mesma abordagem, jogo a jogo, com muita conexão e concentração. Porque, como se viu hoje, não são jogos fáceis, então não importa ficar aqui a fazer cálculos desnecessários. Farioli a virar a página para o clássico de quarta-feira contra o Sporting. Do lado do Tondela, o técnico Gonçalo Feio lamenta a derrota, mas deixa elogios aos jogadores tondelenses. Estou contente com os meus jogadores, obviamente não com o resultado, porque nós lutamos sempre por ganhar, mas não faltou entrega, não faltaram princípios e não faltou o querer pôr em prática aquilo que treinámos e o que era o plano do jogo. Daí, momentos interessantes de conseguir levar o jogo até campo contrário, de longas posses em campo contrário, onde tentámos criar superioridades em certos setores. Faltou-nos entrada na área, naquela zona de assistência, onde o Porto acabou por ter 2 assistências, eles foram capazes de entrar muito mais que nós. Gonçalo Feio no fim da partida. E se o Futebol Clube do Porto está mais perto do título, o Tondela, por outro lado, está mais perto do regresso à segunda Liga. A equipa beirã soma 6 jogos seguidos sem vencer e ocupa a penúltima posição do campeonato com 21 pontos, a 5 do lugar de play-off. E o Benfica venceu o derby de Lisboa frente ao Sporting por 2-1 e subiu à condição ao segundo lugar do campeonato. Os encarnados inauguraram o marcador aos 27 minutos, grande penalidade, convertida por Sheldrup. Na segunda parte, Morita empatou para o Sporting aos 72 minutos. Rafael Nela ainda introduziu a bola dentro da baliza de Trubin, para lá dos 90, mas o gol foi anulado por fora de jogo. Valeu o gol de Rafa Silva aos 93. O Benfica chega ao segundo lugar, tendo o Sporting menos um jogo. O técnico José Mourinho lamenta que o Benfica esteja dependente de eventuais deslizes do Sporting para chegar à vice-liderança. Continuamos a depender de resultados dos outros. A minha frustração no Casa Pia foi exatamente porque foi naquele momento que nós perdemos a situação de depender somente de nós. Eu queria vir aqui hoje jogar para ganhar e jogar para ser segundo. Viemos aqui jogar para ganhar, ganhámos, mas continuamos a depender dos resultados do Sporting, para não falar obviamente do Porto, que já é uma vantagem significativa. Mourinho e as contas do campeonato. Do outro lado, Rui Borges fala num resultado cruel para o Sporting. Quanto a contas, o técnico leonino não atira a toalha ao chão no que diz respeito à luta pelo título, apesar das dificuldades. Ficam mais difíceis, como é lógico, e não podemos fugir a isso, não é? Agora, enquanto matematicamente for possível, nós vamos lutar até ao fim por aquilo que nós queremos, que é chegar ao primeiro lugar. Sabemos que com esta derrota acaba por dificultar mais aquilo que é a nossa vontade e o nosso desejo, com poucos jogos pela frente para o fim do campeonato, mas enquanto houver vida nós vamos lutar por ela, por isso é muito isso.
Reações de Rui Borges e José Mourinho à Sport TV. Dizer ainda que deste jogo saiu um novo recorde absoluto de assistência no estádio José Alvalade. 51.470 espectadores assistiram ao grande derby desta tarde de domingo. O anterior máximo era referente ao Sporting PSG da Liga dos Campeões, também já nesta temporada. Foi a notícia de fecho deste jornal. A informação regressa às 5h30. Até já.